Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aos canais da Infinity na Web. E hoje, você licenciado, conhece, se você nunca viu a imagem e a voz, com certeza você vai reconhecer. Tá aqui Orestes Selvino, nosso gerente de projetos da Infinity. Tudo beleza? Tudo bem, Douglas? Estou feliz de estar aqui, Orestes, e você é o grande suporte da Infinity técnico para 30 e tantos licenciados que nós temos no Brasil. Mas você, que é aí um empresário, né, do ramo de esquadrias e que tem vontade de trabalhar com os perfis da Infinity, hoje você tem a oportunidade de conhecer o Orestes e a gente vai falar um pouquinho das nossas linhas, dos diferenciais, enfim, por aí afora. Orestes está desde o início da história com o nosso fundador, né, o Sr. Antônio. Primeiro, nós já temos um fundador que foi arrojado em querer criar uma linha de perfil. Tirando isso, Orestes, ele não criou uma linha qualquer de perfil, ele criou a linha de perfil. Se você tivesse que falar alguma coisa de início para alguém, por que o perfil da Infinity ele se tornou uma marca, né, no mercado nacional? Bem, Douglas, a Infinity foi concebida inicialmente não pensando só no serralheiro, mas pensando no cliente final, na arquitetura, que concebesse um produto completo, mas que atendesse a todos. Então a gente sempre buscou ouvir a arquitetura, ouvir a necessidade de mercado e do cliente e não só o serralheiro. Sim. Então, pensando nisso, nós sempre buscamos, principalmente no mercado europeu, as melhores soluções de fechos, de maçanetas, sempre buscando os diferenciais. Tá? Parece que não, mas isso é interessante, porque se o foco está só no serralheiro, só no caixilheiro e não se ouve o cliente final, pode chegar ali no final da ponta e você ter uma desconexão. Esse pensamento já engloba de forma que você trabalha de uma forma muito inteligente para que quando chegue lá na ponta o objetivo seja alcançado. Exatamente isso. Então, vendo desta forma que nós, juntamente com o Sr. Antônio, buscamos sempre buscar o melhor. Então, qual é a melhor maçaneta? Não pensando somente no custo. Lógico que o custo é importante, mas muitas vezes, para você ter um produto de alta qualidade, você tem que ter um custo um pouco mais alto. Investimento. Exatamente. Você estava me falando, Orestes, óbvio, muito das tendências e na hora de criar as linhas, muito se buscou no mercado do primeiro mundo, aí a gente está falando do mercado europeu. Me fala um pouquinho de todo esse estudo para se chegar nessa formatação. Tá. No estudo, inicialmente, a gente adotou a Câmara Europeia, que é um padrão de canal dos perfis que permite que a gente utilize dobradiças, fechos de diversas marcas. E um dia que a gente precisar ampliar a gama, alterar, a gente não vai ter adaptação no perfil. Então a gente consegue fazer um encaixe perfeito, muitas vezes sem usinagem, que tem um acabamento e uma vedação perfeitas. Tá? Para isso tem que ter um perfil específico com um canal chamado Câmara Europeia. Tá. E aí uma outra coisa que é importante, nós temos, obviamente, no Brasil, um mercado crescente do PVC, né? Óbvio, ainda é mínimo perto do alumínio, mas é um mercado crescente. Porém, muitas vezes o brasileiro considera o PVC como um perfil de altíssimo padrão. E você estava me explicando que não. Na Europa, a coisa não funciona desse jeito. Exatamente. No mercado europeu, o alumínio é o alto padrão. O PVC, que tem um custo mais baixo lá, é o material mais básico em termos de esquadria. Então lá o altíssimo padrão, as linhas até mesmo minimalistas, são sempre concebidas em alumínio. No alumínio. Tá, isso é muito legal a gente falar. E aí quantas linhas, Orestes, nós temos? Hoje nós temos na Infinity 10 linhas que completam toda a linha, inclusive nas linhas pivotantes de correr, por exemplo, eu tenho bitolas diferentes para atender a diversidade de vãos. Um vão menor eu consigo atender com a linha 32 e vãos muito, muito grandes eu consigo atender com a linha 55, por exemplo. Tá. Com relação ao vidro, independente dos milímetros, da espessura, também isso foi pensado de forma que a gente suporta o que tiver que suportar. Exatamente. Então a Infinity consegue atender desde um vidro muito fino, que não é o caso do médio alto padrão, mas a gente tem essa situação para uma peça muito pequena, sendo o caso, até vidros até mesmo blindados conseguimos fazer na linha Infinity. Tá. Outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, existe uma linha que eu gosto muito, porque a gente vai trabalhando ali na comunicação, no marketing, e eu acho, já principalmente o nome fantástico, é Infinity Arc. Já diz tudo o que é a ideia da Infinity.
A Infinity Arc, ela engloba alguns perfis que podem ser montados, por exemplo, a veneziana tubular, que é uma veneziana igual a um visual de madeira, por exemplo, que ela é toda aberta. Eu consigo usar na peça de corrida 32, 55, na linha 47, muito usada para giro, em portas que são aquelas portas mais clássicas, né? Que a gente faz pinturas até especiais, imitando o padrão de madeira. Sim. Isso é outra coisa que eu quero chamar a atenção. Com relação à pintura, é o que o cliente quiser. Se ele inventar, Orestes, um preto brilhante, um roxo maravilha, vai fazer. Sim, exatamente. A gente hoje trabalha com todas as cores dos principais fabricantes de pintura, todos amadeirados, inclusive desenvolvemos as cores especiais de acordo com a escolha do cliente, do catálogo que ele quiser, sendo o RAW ou não. Acabou. Não tem limites. Traz a cor, mas a gente sabe que o mercado tem suas tendências. O que mais sai? Só para o pessoal já entender. Hoje nós principalmente trabalhando com perita jateado, o preto e algumas cores especiais nessa tipologia de venezianas, por exemplo, e muito amadeirado também na parte dos ripados. Não tem jeito. E aí quando a gente fala dos amadeirados, gente, o perfil de alumínio com o amadeirado, ele substitui, obviamente, ele veio para substituir a madeira. Além de ser mais ecológico, né? Porque nem sempre a madeira vem do lugar certo. Tem a questão da manutenção, que aí quando a gente fala disso é imbatível você fazer um brise, ou você fazer seja lá o que for, e você ter, né, isso com o perfil de alumínio amadeirado. Que mais de diferenciais? Porque são muitos importantes que você quer chamar a atenção. Principalmente na parte de correia, em todas as linhas de correia, sendo porta, sendo janela, o trilho inferior ele é feito em aço inox. Não é um acabamento inox, é o inox mesmo, que ele é muito mais resistente, não precisa de tratamento nenhum e não tem corrosão, não tem risco. Então a gente desde o início entendeu que era o melhor material a ser utilizado para as linhas de correr. E com relação aí, falando agora para o cliente final, obviamente os nossos licenciados entregam, né, o material, o manual para o proprietário, aquela coisa toda. Mas quando a gente fala de manutenção, porque sempre existe aquela coisa, né, manutenção. Nossas esquadrias também são um bom quebra-galho para todo mundo, não vai dar trabalho. Não vai dar trabalho. O que existe assim é uma regulagem, uma coisa que com o manuseio com o tempo pode acontecer, mas a gente prima por todos os produtos de primeira qualidade. Sempre a qualidade em primeiro lugar. Aí vem a questão do material. Só para fechar, porque é um assunto atual, e aí existem diversas possibilidades. Uma das grandes possibilidades que nós estamos trabalhando recentemente é de daí você agregar alguns valores, por exemplo, a confecção da sua porta de entrada. A gente teve recentemente um treinamento com um parceiro que é a ATD, né, que são as fechaduras inteligentes, não as fechaduras digitais, que, por exemplo, no caso da porta de entrada, né, Orestes, para um perfil de alto padrão, para uma esquadria que vai ser bem confeccionada, enfim, dá um toquezinho especial e a gente tem algumas coisas que são... É o luxo do negócio, sabe? Aquele toque final, né? Claro. A gente sempre prima por um padrão alto, uma qualidade boa, mas também algo que seja não seja uma coisa muito rústica, muito adaptada. A gente vê muita adaptação no nosso mercado de esquadrias ainda. Então a gente procura fazer uma coisa que fique dentro de um conceito de alto padrão. Muitas vezes esse conceito não é aparecer demais, e sim pelo contrário, ser uma coisa minimalista. Uma coisa minimalista, mas que seja robusta, que seja segura. Que é o caso da fechadura TEDi, por exemplo, que você consegue ter uma porta com muitos multipontos, trocando apenas o cilindro. Então não precisa ter aquela super maçaneta que às vezes chama mais atenção do que a própria porta. É verdade. E com uma super tecnologia feita por serralheiros, por empresas europeias famosíssimas e com anos de experiência no mercado. Você, licenciado, abuse, né, de tudo que a gente tem para oferecer e complementar a confecção da esquadria. E você que está aí buscando trabalhar com um perfil de excelência, com história, com
muito, mas muito carinho e cuidado, né? Que é o princípio da história, sua matéria-prima para confeccionar realmente algo de primeiro mundo para o cliente, saiba que a Infinity está contando aqui com a sua ligação, enfim, com o seu contato. Entre aí na tela, tá passando ali os nossos canais e o nosso time vai estar aqui à disposição para atender e tirar mais dúvidas. Porém, já fica aqui o convite que você acompanhe, porque hoje é um dia de gravações e o Orestes está fazendo várias e várias dicas sobre cada linha da Infinity em particular, e vocês vão ter todos esses vídeos nos nossos canais, de forma que vai ficar bem fácil você identificar o que nós fazemos com maestria. Obrigado, Douglas. Orestes, obrigado, nos vemos em breve.